Agora no tópico 3, nós vamos estudar algumas consequências químicas da aromaticidade. Então, o primeiro exemplo mostra para você a estrutura do ciclo pentadieno. E está destacando esses dois hidrogênios aqui, dizendo que ele tem um pK igual a 15. Esse hidrogênio está ligado no carbono sp3. E o carbono sp3, como está mostrando na molécula de etano, quando o hidrogênio está ligado nele, geralmente o pK dele é 50. Né? Um hidrogênio muito pouco ácido, né? Um dos menos ácidos que nós temos. Mas quando você tem no ciclo pentadienila, o pKa de um hidrogênio ligado a um carbono sp3, ele cai muito, dizendo que esse hidrogênio é muito mais ácido do que esse hidrogênio aqui. Né? Então isso tem a ver com a base conjugada que é gerada. Então quando esse ciclo pentadieno ele perde o H+, ele gera esse ânion, que é essa base conjugada dele, que é o ânion ciclopentadienila. Esse ânion ciclopentadienila, ele é muito estável, porque ele vai ser estabilizado por ressonância. Então, a estabilidade transmitida pela aromacidade do ânion ciclopentadienila torna o hidrogênio mais ácido. Então, esse hidrogênio é mais ácido porque a base conjugada dele é muito mais estável, porque ela é estabilizada por ressonância, e não é uma simples ressonância, é uma ressonância que torna essa molécula aromática. Então, esse ânion ele é aromático, como está mostrando aqui para você. Então, esse ânion ciclopentadienila pode ser estabilizado por ressonância, e já que vai ser uma molécula que tem um número ímpar de pares de elétrons, né? Essa vai gerar uma nuvem ininterrupta de elétrons e que vai gerar uma substância aromática. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, gera carga negativa aqui, esse par de elétrons vem para cá, forma dupla nessa posição, e essa ligação π vem para cá, gerando um par de elétrons aqui. Tá? Esse par de elétrons vem para cá, enquanto essa ligação π vem para cá, gerando esse outro contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, essa ligação π vem para cá, formando esse outro contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá e essa ligação π vem para cá, formando esse outro contribuinte de ressonância. Ou seja, o ânion ciclopentadienila ele é estabilizado por 5 contribuintes de ressonância e todos eles são aromáticos. Já o etano não. Quando você tira o H+ dele, você tem um carbânion aqui. E esse carbânion ele tem a carga localizada. Então, isso aqui é muito pouco estável. Então, gera uma base extremamente forte, já que vem de um ácido extremamente fraco. Né? Então, esse etano dificilmente ele perde H+. Já o ciclo pentadieno, tudo bem, o pK igual a 15 não é um ácido forte, mas ele deixou o pKa semelhante a de um álcool, né? Porque quando se perde H+, a base conjugada vai ser estabilizada pela ressonância e vai gerar uma base conjugada aromática. Um outro exemplo aqui é que nós temos a molécula aqui do brometo de ciclopentatrienila. Essa estrutura aqui tem uma ligação covalente entre o carbono e o bromo, né? Então, se a gente olha para essa molécula, a gente imagina que essa molécula aqui é muito pouco solúvel em água, porque ela tem uma cadeia carbônica muito grande. Só que essa ligação entre carbono e bromo, ela existe como se ela fosse iônica, né? O bromo é mais eletronegativo, se essa ligação se romper, ele tem que ficar negativo, e o carbono positivo, gerando um cátion. Por que essa ligação, em vez de ser covalente, ela está mais para ser uma ligação iônica? Justamente porque esse cátion que está sendo formado aqui, ele é estabilizado por ressonância e ele é aromático, porque é uma molécula planar com 3 pares de elétrons que vai gerar uma nuvem de elétrons ininterrupta. Então, o brometo de ciclopentatrienila se comporta como uma substância iônica. E quando ela fica iônica, gera cargas, ela passa a ser solúvel em água, porque a água consegue vir e solvatar o brometo, né? Cercar o brometo, assim como ela consegue solvatar também o cátion. Então, ela é solúvel em água, diferente da maioria dos aletos de alquila. Então, se fosse um aleto de alquila aqui com um anel com
que você tem 7 carbonos com 6 carbonos e não pudesse ser aromático, ela não seria solúvel em água. Mas aqui, como a gente tem que considerar que essa ligação entre carbono e bromo é como se ela fosse iônica, iônica porque vai gerar um cátion bastante estável que vai ser estabilizado por ressonância, como você pode ver aqui pelos contribuintes de ressonância, né? Então gera 7 contribuintes de ressonância, né? Esse par de elétrons vem para cá, carga positiva passa para cá, esse par de elétrons vem para cá, carga positiva passa para cá, e o par de elétrons vai migrando para cá, depois para cá, e depois para cá, né? Para gerar uma carga positiva aqui, depois o par de elétrons vem para cá para gerar uma carga positiva aqui. Então você tem esse híbrido de ressonância. Então, para ficar claro aqui, esse brometo ciclo pentatrienila, quando você olha para a estrutura dele, ele deveria ser uma molécula pouco solúvel em água. Mas como a ligação entre carbono e bromo se comporta como uma substância iônica, né, substância iônica justamente porque esse cátion gerado aqui, ele é aromático. Então, ele é estabilizado pela aromaticidade. Então, essa ligação entre carbono e bromo se quebraria muito facilmente. Então, gerando íons, a água consegue interagir numa solvatação do brometo e do cátion cicloheptatrienila, né? Gerando então uma solubilização pela água. Agora nós vamos falar sobre antiaromaticidade. Uma substância ela vai ser considerada antiaromática se ela for uma substância cíclica planar com um anel ininterrupto de átomos, o qual contém orbitais π, e a nuvem π deve conter um número par de pares de elétrons π. Ou seja, uma substância antiaromática ela tem todas as características de uma substância aromática. Só que para ser aromática tem que ter um número ímpar de pares de elétrons envolvidos na ressonância. Se ela tiver um número par de pares de elétrons envolvidos na ressonância, ela vai ser considerada antiaromática. Então, a substância antiaromática ela é a menos estável. A aromática é mais estável. E uma substância que contém elétrons localizados, ou seja, que não contém nuvem ininterrupta de elétrons e que não seja aromática, ela tem uma estabilidade intermediária. Ou seja, uma substância aromática é mais estável e a antiaromática é menos estável. Uma substância que é não aromática, simplesmente, ela tem uma estabilidade intermediária, mas é mais estável do que uma substância antiaromática. Então a gente dá dois exemplos aqui. O ciclobutadieno, ela é antiaromática. Ela é uma substância planar, cíclica planar, e você tem um número par de pares de elétrons π. Aqui o cátion ciclopentadienila também, ele é antiaromático. Ele também é uma substância planar, porque esse carbono aqui ele é sp2, mas ele tem um número par de pares de elétrons π, e ele então é classificado como antiaromática. Mas nós temos que entender agora por que a substância antiaromática ela é menos estável. Então, para entender isso, nós temos que analisar esse diagrama aqui de orbital molecular. Então, substâncias aromáticas elas são estáveis porque preenchem orbitais moleculares π ligantes. Então, vamos analisar aqui a substância A e B. A representa o benzeno e a B o ânion ciclopentadienilo. Então, o benzeno, você sabe, tem uma ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, aqui está representando apenas os elétrons das ligações π. O benzeno tem 3 ligações π, então ele tem 3 pares de elétrons π. E aqui os orbitais você desenha. Desenha lá a estrutura do benzeno, que é esse hexágono, e desenha os orbitais. Cada carbono aqui você desenha uma linha de um orbital. Aqui, esses 2 carbonos estão no mesmo nível, então você desenha 2 linhas aqui, e aqui 2 linhas, e aqui 2 linhas que são os orbitais moleculares. Você tem então os orbitais de mais baixa energia, que são os orbitais ligantes, e os orbitais de mais alta energia, que são os orbitais moleculares antiligantes. Como ele tem 6 elétrons π aqui, esses 6 elétrons π preenchem completamente os 3 orbitais moleculares ligantes. Então, isso é que dá estabilidade a nível de orbital molecular para o benzeno. No exemplo da letra B, você tem o ânion ciclopentadienila. Então, tem uma ligação dupla aqui,
outra dupla aqui, e tem um par de elétrons não ligante aqui, né? Gerando uma carga negativa aqui. Então você tem dois pares de ligações π, 4 elétrons, mais esse um par de elétrons que tem que estar aqui, 6 elétrons. De novo, você desenha os orbitais moleculares. Desenhou aqui o pentágono, um carbono, 2 carbonos, então 2 orbitais moleculares aqui. Aqui 2 carbonos também, 2 orbitais moleculares, aqui um carbono, um orbital molecular. Então você tem 3 orbitais moleculares ligantes, você tem 2 orbitais moleculares antiligantes. Como tem 6 elétrons, esses 6 elétrons preenchem totalmente os orbitais moleculares ligantes, portanto, o ânion ciclo pentadienila é bastante estável. Já a letra C e a letra D representam exemplos de moléculas antiaromáticas. O primeiro é o cátion ciclo pentadienila. Um cátion, então, você tem uma ligação π aqui, outra π aqui, e uma carga positiva, não tem elétron aqui. Da mesma forma que você desenhou aqui os orbitais antiligante e ligante, você desenha aqui para esse cátion ciclo pentadienila. 2 carbonos, 2 orbitais moleculares, 2 carbonos aqui, 2 orbitais moleculares, um carbono, o outro orbital molecular aqui. Então agora o cátion ciclo pentadienila, ele tem 4 elétrons π. Ele só tem 4 elétrons π. E esses 4 elétrons π, ele consegue preencher apenas esse orbital molecular ligante aqui embaixo. Esses outros 2 orbitais moleculares ligantes, eles ficam incompletos. Isso é que causa uma baixa estabilidade nessa molécula, portanto, ela é antiaromática. Mesmo é o caso do ciclo butadieno, que está desenhado aqui. Foi desenhado, então, esse quadrado aqui, né, que representa o ciclo butadieno. Então, um carbono aqui, um orbital molecular, 2 carbonos aqui, 2 orbitais moleculares, mais outro carbono aqui, outro orbital molecular. Ele tem 2 ligações duplas, né? Então, 2 ligações π. Então, ele tem 4 elétrons π. Ele também só consegue preencher um orbital molecular ligante aqui completamente, e esses outros 2 orbitais aqui, que são intermediários, né? Eles estão preenchidos de forma incompleta. Então, é isso que causa essa baixa estabilidade do ciclo butadieno, e por isso que ele é classificado como antiaromático. Certo? Então, terminamos essa aula aqui. E até a próxima aula.